Agora vamos iniciar a resolução de alguns exercícios envolvendo razão. Exercício 1. O tanque de um carro tem a capacidade de 50 litros. Sabe-se que após encher o tanque deste carro com gasolina, uma pessoa conseguiu percorrer 600 km até secar o tanque. Quantos quilômetros por litro de gasolina este carro faz? Bom, nessa questão aqui, envolvendo razão, trata na verdade da eficiência do carro. Quantos quilômetros ele faz com 1 litro de combustível. E isso é um tipo de razão. Então, esse exercício requer que seja calculada a eficiência do carro. Esta eficiência é calculada pela razão entre a distância percorrida e a quantidade de combustível gasto pelo veículo. Assim, para resolvermos esse exercício, basta calcular a razão, distância percorrida e quantidade de combustível gasto. Pelo comando da questão, o carro percorreu 600 km. Então, 600 km. E a quantidade de combustível que utilizou foi 50 litros. Então, 600 por 50. Fazendo essa divisão, chegamos ao resultado de 12 km por litro. Então, essa aqui é a razão desejada. Resposta: o veículo faz 12 km por litro. Então, observe que nem todas as questões, todas as razões, melhor dizendo, exigem que você decore uma fórmula. Muitas vezes é necessário que você interprete a questão para poder resolver. Aqui é pedido que seja calculada a razão entre a quantidade a distância percorrida e a quantidade de combustível. Como é que eu cheguei nessa conclusão? Porque aqui diz, no comando da questão, quantos quilômetros por litro? Quilômetro é distância e litro é combustível. Então, fazendo essa divisão, chegamos a 12 km por litro, que é a resposta desejada. Vamos para o outro exemplo. Exercício resolvido. Uma cidade possui 600 milhões de habitantes. E essa cidade possui uma área de cerca de 900 mil quilômetros quadrados. Qual é a densidade demográfica dessa cidade? Nós já vimos que a densidade demográfica é a razão entre a quantidade de habitantes ou de pessoas e a área ocupada por ela. E no exercício é dito que a cidade possui 60 milhões de habitantes, isto é, 60 seguido de 6 zeros, tá? 60 milhões de habitantes. E a área da cidade é de 900 mil quilômetros quadrados, ou seja, 900 mil, colocando os zeros, quilômetros quadrados. Com esses dados, nós podemos calcular a densidade demográfica, lembrando que a densidade demográfica é o número de habitantes por área habitada. Esse tipo de razão, que é a densidade demográfica, eu acho interessante você lembrar dessa fórmula aqui, tá? Que é o número de habitantes por área habitada. Mas em questões do Enem, às vezes eles até dizem, na própria questão, considerando que a densidade demográfica é a razão entre o número de habitantes e a área habitada, então já vai estar lá, muitas vezes na própria questão. Mas se não tiver, você tem que lembrar que é o número de habitantes por área habitada. Número de habitantes, 60 milhões. E a área habitada, 900 mil quilômetros quadrados. Fazendo essa divisão, nós chegamos na densidade demográfica, que é aproximadamente, esse símbolo aqui significa aproximadamente 66 habitantes por quilômetro quadrado. Certo? Bom, agora como é que cai na prova do Enem esse tema razão? Vamos resolver essa questão que caiu na prova do Enem de 2016. Vocês vão ver que não é tão difícil, mas requer que você siga alguns passos que eu vou dizer nesse vídeo. 5 marcas de pão integral apresentam as seguintes concentrações de fibra, que é a massa de fibra por massa de pão. Marca A, 2 gramas de fibra a cada 50 gramas de pão. Marca B, 5 gramas de fibra a cada 40 gramas de pão. Marca C, 5 gramas de fibra a cada 100 gramas de pão. Marca D, 6 gramas de fibra a cada 90 gramas de pão. E a marca E, 7 gramas de fibra a cada 70 gramas de pão. Aqui da onde eles retiraram esses dados. E a pergunta é, recomenda-se a ingestão do pão que possui a maior concentração de fibras. A marca a ser escolhida é
Observe que aqui é uma questão envolvendo razão, mas em nenhum momento o comando da questão fala a palavra razão. Então você tem que seguir alguns passos que eu vou colocar aqui, ó. Como resolver uma questão? Esses passos você pode seguir para resolver qualquer questão de matemática. Porém, nas questões do Enem, por que eu não falei ele nos dois primeiros exemplos? Porque, na verdade, para as questões do Enem, é que ele é mais exigido. Então, é nele que nós vamos concentrar aqui. Primeiro, você tem que ler e interpretar a questão. Não adianta você pegar, querer selecionar os dados numéricos e querer fazer contas a esmo. Não, tem que ter um direcionamento. E como é que você faz isso? Primeiro, você tem que ler e interpretar a questão. Segundo, você tem que criar um plano de resolução e executar esse plano. E terceiro, julgar as respostas encontradas, comparando, aqui está comparando, mas é comparando com as alternativas corretas, tá? Comparando com as alternativas dadas lá para chegar e concluir qual é a resposta correta. Então, vamos seguir esses passos aqui para resolvermos essa questão. Aqui está a questão, como cai no Enem, e vamos ler aqui, ó. Primeiro, ler e interpretar. Recomendação da questão. Quer dizer, após eu ler a questão, o que requer aqui? Vem aqui, ó. Requer que seja ingerido o pão que possui maior concentração de fibras. Ou seja, o pão que tem a maior razão entre a quantidade de fibras e a quantidade de pão. E isso aqui é que está subentendido no comando da questão. Porque bem aqui diz, recomenda-se a gestão do pão que possui a maior concentração de fibras. E como é que eu vou saber qual é o pão que tem a maior concentração de fibras? A partir da divisão entre, ou seja, a partir da razão entre a quantidade de fibras e a quantidade de pão. Então, é essa leitura e interpretação que o candidato à prova do Enem tem que ter. Ele tem que ler e interpretar para poder extrair aquilo que interessa. Mesmo porque em muitas questões do Enem são apresentados dados sobressalentes, dados que não vão ser utilizados na prova do Enem. Então você tem que saber julgar. Isso aí é uma habilidade e uma competência que o aluno tem que saber utilizar na resolução da prova da questão. Então, do Enem. Então já chegamos nisso aqui. Qual é o plano que eu vou criar? A razão desejada é a quantidade de fibras pela quantidade de pão. Então, eu vou calcular essa razão para todos os pães. O pão A, o pão B, aqui é o pão C, o pão D e o pão E. Faltou mudar aqui, mas é C, D e E. Para o pão A, é 2 para 50. 2 gramas de fibra de pão a cada 50 gramas. Então, vai dar 2 para 50. O pão B, 5 para 40. O pão C, 5 para 100. O pão D, 6 para 90. E o pão E, 7 para 70. Tá? Então, quando eu pego esses quocientes aqui, eu faço essa divisão, eu vou chegar aqui 2 dividido para 50 dá 0,04. 5 para 40 dá 0,125. 5 para 100, 0,05. 6 para 90, 0,044. E 7 para 70, 0,1. Observe que essa razão aqui desejada, ela é uma razão que envolve quantidades, quer dizer, grandezas de espécies diferentes. Logo, a unidade dela vai ser, aqui no exemplo A, 2 para 50, 0,04 gramas de fibra por grama de pão. Tá? Então, o que deseja-se? A maior razão. Aquele que tem a maior razão entre a quantidade de fibras e a quantidade de pão. E essa maior razão aqui, ela está relacionada com o maior número. Porque quando eu divido, eu faço a divisão, qual é que vai dar o maior? Qual é que a maior razão? Vai ser a representada pelo maior número. E desses números aqui que nós calculamos, qual é o maior de todos? 0,04, 0,125, 0,05, 0,044 ou 0,1? A resposta é essa daqui, ó. 0,125. Logo, eu venho para o último passo, que é julgar as respostas encontradas de acordo com as alternativas. Bom, a razão desejada, nós vimos que é a quantidade de fibra pela quantidade de pão. Então, qual vai ser a maior razão?
é aquela que é representada pelo maior número. No caso, como nós vimos, é 0,125. Assim, a resposta correta dessa questão do Enem aqui é a letra B, alternativa B.